Timóteo, capítulo de número 3, nós falaremos do verso 1 a 13 em duas etapas, hoje falando do verso 1 ao 7 e na próxima semana falando do verso 8 a 13. No último mês passado, nós tivemos a nossa assembleia ordinária, né? Prestamos contas à igreja, como manda o manual, né? E naquela ocasião eu falei um pouco aos irmãos sobre o governo da igreja, sobre como se estabelece, quais são os princípios teológicos do governo da igreja, sabendo que provavelmente não teríamos tempo para falar sobre os ofícios, e é necessário que nós façamos isso. Primeiro, pela nossa Constituição, a Igreja Presbiteriana recomenda sempre que, antecedendo a eleições, que haja instrução para a igreja sobre como devem ser os oficiais, para que a igreja então tenha a boa instrução, bom discernimento na hora de votar. E mais do que cumprir a Constituição, meu irmão, isso é um fato essencial à vida da igreja. Não só quem serão os próximos líderes espirituais da igreja, mas também como devem se portar aqueles que são e como nós devemos nos portar à luz disso. Então, isso é, meu irmão, óleo no motor da igreja. A gente realmente precisa, volta e meia, retornar a estes nossos fundamentos, e hoje então, falando especificamente sobre o episcopado, ou sobre o presbiterato, são em suma a mesma tarefa. 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 7, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo a palavra do Senhor. Paulo escreve assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, nós reconhecemos Cristo como nosso sumo líder. Cristo é o dono da igreja e nós somos humildes servos do Senhor. E a nós compete, Deus, nos tempos em que a igreja do Senhor vive, eleger líderes para que conduzam a igreja como Cristo. Difícil tarefa é essa para nós. Difícil tarefa é ser líder desta forma. Tão difícil é reconhecer isso na vida dos nossos irmãos e de fato julgá-los à luz da palavra. Senhor, é difícil para os crentes viverem em santidade como a Tua palavra exige. Por isso nós oramos, Pai. Oramos para que nesta noite o Senhor nos conduza na Tua palavra a uma maior maturação, a um maior conhecimento dos princípios bíblicos. Nos ajuda a entender como devem ser e agir aqueles que vão assumir a liderança da igreja. Como devemos nós, Pai, igualmente ser santos e piedosos como eles. Nos dá, Senhor, da Tua graça para entender e muito mais para viver conforme a Tua palavra nos exige. É assim que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, deste assunto qual nós viemos tratando desde o princípio do culto, é algo que se vê muito, muito diferente da porta para fora.
liderança, cargos, assumir maiores responsabilidades, nunca é algo piedoso. Ou quando é porque um crente está lá. É porque alguém no temor de Deus está agindo com piedade ao subir alguns degraus. O mais comum que nós percebemos é a motivação pelo ganho financeiro. Por que você quer ser chefe na empresa? As pessoas vão te encher as paciências triplicado. Os BO vão estar na sua mão, você vai ter que resolver todos os problemas. Mas o salário do chefe, esse é bom, hein? Normalmente as pessoas estão almejando algum reconhecimento. Cargos trazem alguma forma de prestígio. Como você trataria um irmão da igreja que você descobriu que acabou de se tornar desembargador da República Federativa do Brasil? Cargos trazem prestígio. Cargos, meu irmão, nutrem poder. Nós vivemos no país da carteirada. Se você é um oficial militar e você é parado numa blitz, apresente sua funcional, diga, sou colega. Isso traz alguma forma de poder. Os advogados que o digam, e os recém-formados. Eu sei que há uma piada entre os advogados dos recém-formados que trazem a carteirinha da OAB e na primeira oportunidade se apresentam como doutor. Difícil para nós, né? Lidar com cargos e assumir responsabilidades. Queridos, o reino de Deus não é assim. A igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo não tem plano de carreira. Se torne primeiro membro, aí depois você vai ser obreiro, missionário, você começa a destrancar na porta da igreja e você termina no púlpito pregando. A igreja de Cristo não é assim. Não existe uma hierarquia em que você vai subindo de cargos e sendo promovido até se tornar apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Os verdadeiros apóstolos já morreram todos. São aqueles que andaram com Cristo, tiveram um ministério diretamente ligado ao Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, como ficaria a igreja de Cristo? Por que haveriam líderes e liderados? Por que haveriam autoridades e aqueles que precisam se sujeitar e obedecê-las? Porque nós estamos falando de funções diferentes. A igreja de Cristo, ela é plana, é o velho ditado do nosso crentez: aos pés da cruz o terreno é plano. Os crentes são iguais em sua dignidade, em seu serviço, em seu amor por Cristo, em a consideração que recebem por Jesus e pelos irmãos. Precisa ser assim. Mas ao mesmo tempo, diversas funções são necessárias. E é este o contexto que Paulo está escrevendo a Timóteo. Pense aí, meu querido, Timóteo é um jovem pastor. Você conhece um jovem pastor? Eu conheço um. Rapaz, como nós precisamos ler as cartas de Paulo a Timóteo. Paulo está ensinando como pastorear, como conduzir o rebanho de Cristo. E na primeira e na segunda carta ele vai descrever, ele vai tecer diversas considerações importantes para a vida de Timóteo. E agora algumas delas referentes à liderança da igreja. O problema, meu irmão, é que tem liderança ruim na igreja. Paulo está lidando com hereges que estão permeando o povo de Deus e ensinando suas heresias. Paulo está lidando com lobos devoradores que estão acuando o rebanho de Cristo. E agora ele vai instruir a Timóteo sobre como instituir líderes que lutem contra os rebanhos. Calvino fala que é este o trato pastoral, e assim são os presbíteros, pastores do rebanho. Estes são aqueles que têm a voz doce para apacentar o rebanho, e que têm a voz alta e áspera para pôr para correr os lobos. O pastor precisa ter essa dupla característica. E então Paulo vai descrever para Timóteo qual é a tarefa, como devem viver. Eu queria usar o capítulo 3, o versículo 1, como um cabeçalho para o que vem adiante, e logo depois nós dividirmos o texto.
Porque veja, Paulo está agora dizendo algo que é muito importante. Ele diz: fiel é a palavra. Essa expressão do apóstolo Paulo é para dizer assim: ó, meu querido, eu diria para você assim, deixa eu falar um negócio importante. Paulo está usando uma expressão que chama a responsabilidade. Fiel é esta palavra. Qual? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O assunto da fiel palavra que está sendo introduzido é aqueles que aspiram ao episcopado. Meu irmão, a igreja de Cristo é constituída em bispos. Ah, pastor, é verdade, eu conheço a bispa lá da banda de música. Não, meu irmão, bispos, no seu sentido literal, são pastores. A Escritura vai tratar pastores, bispos, presbíteros com a mesma função, com a mesma designação. Não há hierarquia entre bispo, presbítero e apóstolo, ou entre presbítero e bispo, como se um fosse maior do que o outro. São os mesmos termos usados de formas diferentes. E Paulo está dizendo: se alguém deseja assumir o presbiterato, assumir o episcopado e se tornar pastor, e se tornar bispo da igreja, excelente obra almeja. Perceba, querido, Paulo não está falando daquela turma que eu te falava agora há pouco, que quer prestígio, que quer mandar, que quer um salário gordo na conta. Paulo não está falando sobre esses que almejam gananciosamente, mas ele está falando daqueles que, segundo o ministério de Cristo, querem se dispor a servir a igreja. Aqueles que têm dons necessários e suficientes para pastorear, eles devem desejar, porque esta é uma obra excelente. Isso é algo louvável. E então, a partir daqui, eu queria pensar contigo em divisões. E o texto difícil de dividir, hein, meu irmão? Pregar em listas é muito difícil. Então eu queria fazer a tarefa da forma que julguei mais simples. Falarmos sobre essa excelente obra. Pensarmos no tema como devemos almejar uma excelente obra. É isso que eu tenho a te ensinar essa noite. A excelente obra que precisa ser almejada. E nós vamos olhar isso em características do que o bispo, do que o presbítero precisa ter, as necessidades de que ele seja e aquilo que ele é proibido, aquilo que ele não deve ter, o que ele não pode ser. E eu vou fazer algo bem diferente. Eu quero aplicar aqui. Vamos aplicar no começo, você não me vê fazer isso recorrentemente. A aplicação é simples e importante, meu querido. Hebreus 13:7 nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A recomendação do autor de Hebreus é que, nessa consideração da liderança, os crentes deveriam imitar seus líderes, considerando o fim da vida. Considerem como seus líderes viveram bem até o final e imitem a fé deles. Por que essa é uma aplicação importante, meu irmão? Porque você que não é candidato para a eleição do dia 28, precisa igualmente ter e viver em cada uma das características desse texto. Se é assim que vivem os líderes, você tem que imitá-los em cada uma destas coisas. Os ensinos desse texto não são exclusivos dos presbíteros. Eles são indispensáveis aos presbíteros, mas eles são um ensino para todos os crentes. Eles são uma necessidade para cada um de nós e como nós devemos viver com santidade e piedade a vida e a fé cristã. Desta forma, meu irmão, entendendo que isso tange a nossa vida, entendendo que essas características são suas e que os eleitos devem tê-las com evidência, passemos à lista. Vamos fazer um checklist essa noite. Vamos olhar como precisa ser a nossa vida perante o Senhor e tanto mais a vida daqueles que lideram a igreja.
Então eu vou falar primeiro, e não necessariamente na ordem do texto, sobre as coisas que são necessárias, sobre como eles devem ser. E o primeiro requisito é que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Tá bom. Se isso é literal, é o momento de eu entregar o microfone e ir embora. Eu não sou irrepreensível. Eu não sou um homem perfeito como bispo desta igreja. Os presbíteros que aqui estão não são. E os que serão eleitos, nenhum deles é literalmente em toda a extensão da vida irrepreensíveis. Qual é a perspectiva de Paulo? Não é que o líder seja perfeito, mas é que ele não seja submetido a escândalos, que ele não seja maculado como alguém que está vivendo no erro, de forma que seja digno de repreensão. Um presbítero que vem até você chamar a atenção sobre um erro e uma falta que você está cometendo, e você olha para a vida desse presbítero e diz: mas você está fazendo pior do que eu. Essa é a necessidade de ser irrepreensível. Que os líderes, que os homens que vão governar a igreja, não deem razão de escândalos para que se tornem dignos de repreensão. Estes ficam desqualificados. Aqueles que estão envolvidos em uma vida escandalosa e são dignos de claras repreensões, vivendo fora do temor do Senhor. Uma segunda exigência é que eles sejam esposos de uma só mulher. Aí você fala: só porque agora eu ia casar de novo, a terceira esposa. Meu irmão, a Bíblia está simplesmente proibindo a poligamia. A Escritura está dizendo que este homem precisa tratar com honra o matrimônio, sendo fiel à sua esposa e marido de uma só mulher. Ele deve ser, além disso, temperante. Isso é uma palavra curiosa. Temperante nos leva à ideia de alguém equilibrado, mas não só isso, o texto grego também nos dá uma boa ideia de alguém que é vigilante, de alguém que está consciente das coisas que acontecem ao seu redor. E isso vai muito próximo de uma outra característica, que é ele ser sóbrio. Crentes e seus líderes precisam ser sóbrios. A temperança, tanto como equilíbrio, como no sentido da vigilância, se somam bem quando nós estamos falando sobre sobriedade. Crentes, meu irmão, são sensatos. Crentes são sóbrios, não só no que tange a embebedar-se. Nós não estamos falando de sobriedade de não ser pego no teste do bafômetro. Nós estamos falando de gente que não está sendo enrolada pelos enganos deste mundo. Os crentes vivem assim, os crentes são sóbrios e vigilantes, porque Satanás anda em derredor procurando a quem devorar. Por isso, pela necessidade da sobriedade, nós nunca podemos estar entorpecidos. Meu irmão, talvez você esteja entorpecido por paixões. Alguém está apaixonado a ponto de não julgar com razão. Ai, que lindo o dia dos namorados chegando. Fez uma loucura de amor. Tatuou o nome da namorada nas costas, bem grande. E a moça pensando em terminar com ele, né? Os crentes não andam embriagados por qualquer outra coisa. Eles não estão entorpecidos pelo amor ao dinheiro, pelo desejo das coisas deste tempo. Os crentes são equilibrados e vigilantes. Eles são sensatos na sua forma de ver a vida. Nada deve prender o crente. Os crentes precisam viver com esta visão ampla do mundo, o interpretando e decidindo conforme convém. Meu irmão, nós precisamos ser modestos. Uma boa piada para o Vinícius e para o Nicolas, né? Eu já sou modesto, Nicolas modesto. Modéstia é algo que não está muito em alta no nosso contexto, né? Nós estamos na fase da ostentação. Estamos na fase de expor os grandes benefícios do seu dinheiro e todo o poder e glória que você adquiriu pela força do seu poder. Estamos no momento, meu irmão, de que se gloriar sobre outro e
e sobejar e transbordar os seus bens financeiros e uma aparente alegria nas suas redes sociais é o que importa. Crentes não vivem assim. Crentes são modestos. Crentes vivem uma vida de frugalidade. Ai, que palavra difícil boa de aprender, meu irmão. Frugalidade. Ser frugal é ser simples. Crentes são simples. Isso não quer dizer que crentes não viajam de avião. Isso não quer dizer que crentes não podem nunca morar numa casa recém-construída. Não quer dizer que crentes não possam um dia ganhar um belo terno de presente. Esse aqui foi de presente, meu irmão, você gostou? Mas os crentes não se apegam a essas coisas. Os crentes não amam essas coisas e não se exaltam por isso, porque eles são sóbrios e não se ensoberbecem, porque eles são modestos e eles são gente simples. O apóstolo Paulo nos ensina, e amplamente falamos disso ano passado, ele nos ensina dizendo: eu sei ter muito e eu sei também ter pouco. Eu sei ser honrado e eu também sei ser humilhado. Isso é modéstia, meu irmão. É assim que nós precisamos viver. É assim que os nossos líderes precisam viver. Imagina que legal o pastor chegando na porta da igreja com uma BMW rebaixada, sem escapamento, fazendo quanta modéstia pastoral, não é? Precisamos ser modestos, meu querido. Os colegas do seminário contavam que havia um professor há muitos e muitos anos atrás que tinha um carro esportivo, um verdadeiro carro esportivo. E esse professor chegava com seu motorzão no seminário fazendo E os colegas debochavam dizendo que quando o professor acelerava o carro, o motor do carro dizia: frugal, frugal. Crentes precisam ser simples. Meu irmão, se você ganhar a promoção do Posto Ipiranga e ganhar um carro importado, ande nele para a glória de Deus. Cuidado para não ser roubado, por favor. Não é isso que vai nos ensoberbecer. Mas havendo o que comer e o que vestir, estaremos felizes. Crentes são simples. Crentes são hospitaleiros, meu irmão. Vamos merendar na casa do presbítero, ele não pode falar não agora. Churrasco na casa do Jorge Clemente, irmãos. Hospitalidade, vamos lá, não pode negar. Pensa que esse é o contexto que Paulo está escrevendo, que há perseguição na igreja. Esse é um contexto que muitos crentes perderam tudo que tinham, e a necessidade de uma disposição para socorrer, de uma disposição para acolher os irmãos na fé que estão necessitados. E veja do que nós estamos falando. O reverendo Hernandes diz algo muito curioso. Ele diz assim: você quer incendiar a igreja? Acenda uma fogueira no púlpito. É o que o Hernandes diz. A igreja vai ser o que seus líderes são. Se os seus líderes são dispersos, se eles são pouco amigáveis, se eles pouco se importam com os relacionamentos e o aconchego da hospitalidade, naturalmente, no passar do tempo, a igreja vai ser assim. Essa é a necessidade da hospitalidade, ainda que o nosso contexto seja diferente. É comum nessa época que um viajante chegasse e fosse recebido na sua casa. Eu acho que a sua esposa vai te bater se você fizer isso essa noite. Você encontrar alguém na rua precisando de um teto e dizer: vamos dormir lá em casa, e pôr um desconhecido para dentro de casa. Nós sabemos que há contextos e necessidades a serem observados, mas a disposição de acolher é algo próprio dos crentes. Presbíteros, meu irmão, são aptos para ensinar. Isso aqui é um negócio importante. Isso é algo que não é exclusivo do presbiterato. Não quer dizer que só pastor e presbíteros ensinam na igreja. Todos aqueles que têm dons suficientes podem e devem exercer seus dons na vida eclesiástica. Mas aos que se dispõem a esta excelente obra, precisam de aptidão para ensinar. Precisam de aptidão para, em alguma esfera, em alguma instância, ensinar a palavra. Isso se estende ao culto público, à escola dominical, aos grupos dos lares, aos aconselhamentos, aos evangelismos, ao discipulado. Tantas são as esferas de ensino da igreja, e aqueles que a lideram
no cargo do presbiterato, precisam de disposição e capacidade para a docência da igreja em diversas instâncias. E esses homens nunca vão ensinar bem se não são assíduos leitores da Escritura, se não são inclinados ao conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, andar assim. Aqueles que vão assumir estes cargos precisam andar em um estreito relacionamento com a palavra. Ainda no verso 4 há uma boa instrução, e essa um tanto ampla. Eles devem governar bem sua própria casa. Paulo escreve isso olhando para os filhos, olhando para como os filhos respeitam seus pais. E a extensão maior do verso é pensar que aquele que não governa bem a sua própria casa, como governará a igreja de Cristo? É um desdobramento natural. Então, o dia que você vir o Timóteo me desrespeitar, me expulse da igreja. Meu irmão, seriam os filhos de pastores e presbíteros santos e irrepreensíveis que nunca pecam contra os seus pais? Não. Mas você não deveria considerar para a liderança da igreja alguém que convive pacificamente com filhos desrespeitosos. Talvez o filho do pastor seja bagunceiro. Aí eu posso falar porque ele por enquanto só troca fralda. Posso falar mal dele. Talvez, meu irmão, sim seja. Talvez os filhos dos presbíteros, e não falo destes que lideram a nossa igreja, mas todos aqueles que assumem o ofício, talvez eles em algum momento se desviem da Escritura. Como seus pais os corrigem? Como seus pais os chamam à disciplina? Porque não é vergonha para nenhum crente que em algum momento um de seus filhos se desvie do Evangelho, desde que os crentes tenham cumprido sua responsabilidade ensinando seus filhos no caminho do Senhor. O texto então está falando não que filhos de pastores e presbíteros nunca podem abandonar o Evangelho. Há réprobos em todo lugar. O texto está falando sobre como estes homens estão dispostos a corrigir seus próprios filhos. Esta é a necessidade. Calvino comenta essa passagem dizendo que o governo da casa é algo da vida comum. O governo da casa é algo que todo homem deve fazer. Como nós governamos a vida comum do nosso lar? É assim que a igreja de Cristo será governada. Alguém que nunca disciplina seus filhos, alguém que nunca instrui a sua casa, alguém que deixa os do seu próprio lar viverem como quer, como agirá na igreja de Cristo? Não corrigirá os faltosos, não disciplinará os em pecado, deixará que a igreja viva como quer. É este o ensino e a instrução do verso 4. E ainda pulando alguns versos, a última das recomendações positivas de o que deve ser, o verso 7 nos diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É importante ter bom testemunho. É importante que os líderes da igreja e também os crentes nunca se esqueçam disso. É importante que nós não soframos como malfeitores, diz a primeira carta de Pedro. É importante que até em algum momento em que os crentes sejam acusados, que as acusações sejam falsas, que sejam fruto de perseguição e retaliação do Evangelho, e não nós dando razão para sermos acusados. É importante, meu irmão, que a vida que você vive na igreja seja a vida que você vive da porta fora. É importante, meu querido, que você viva uma vida íntegra, que você trate a sua esposa e os seus filhos como você trata os irmãos em Cristo, e que você trate os irmãos em Cristo como você trata os teus colegas de trabalho, o lixeiro que ajunta o lixo da tua rua. Com quanta dignidade você trata as pessoas que estão ao teu redor. Terrível coisa seria para nós sermos encontrados em falta nisso, agindo com piedade, com bondade na igreja e vivendo uma vida ímpia da porta para fora. Eu diria que isso não desqualifica os presbíteros só, isso desqualifica os crentes de serem crentes. Nós estamos vivendo como hipócritas e meros religiosos. Precisamos ser essas coisas que a Escritura nos chama a ser, a
fazer, a positivamente nos colocar. Mas não só isso. Tem as proibições do texto. Tem algumas recomendações do texto que estão dizendo, olha, então, além do que deve, isso aqui é o que não deve. Alguns mandatos que são negativos. Veja eles comigo, voltando um pouquinho lá no verso 3. Não dado ao vinho, que não seja dado ao vinho. Ah, meu irmão, você queria demais também encher a cabeça de goró e viver bebendo cachaça? Aí não dá, né? Olha como esse é um problema comum. Paulo está escrevendo sobre isso na primeira carta aos Coríntios, falando que na ceia do Senhor havia quem, gostava de entornar um caneco. Os crentes não devem ser embriagados em nada, nem ao vinho. Perceba que isso aqui não é uma proibição de beber vinho, tá bom, meu irmão? A ceia de Jesus era com vinho, genuíno. Você ganhar lá um vinho chileno importado lá, não me chama para tomar porque eu não tenho paladar para nada e não me envolvo, não consigo. Mas pense comigo se em algum momento, se em alguma instância, você precisasse abrir mão do teu direito de beber vinho. Se você precisasse se abnegar desse direito. Os crentes fazem porque eles não estão presos nessas coisas. Eles não estão compromissados com nada, senão com o serviço do Evangelho de Cristo. É necessário que ele não seja violento. Isso aqui é importante, meu irmão, na reunião de conselho, né? Isso aqui é importante que os presbíteros não sejam lutadores de Muay Thai e saiam no murro um com o outro na porta da igreja, né? É importante que os presbíteros sejam dispostos a ser conciliadores e não violentos. Como tratar com um homem violento? Como discordar de um presbítero que vai armado para a reunião do conselho? Eu não queria ser pastor dessa igreja. E já ouvi vários relatos de colegas que tinham presbíteros militares, né? E eles iam e colocavam a peça na cintura enquanto participavam da reunião. Pobre pastor, se precisa disciplinar um presbítero violento desse, né? Pobre, meu irmão, da igreja que tem um crente violento. Pobre da igreja que tem um crente que chama o outro para as vias de fato. Reverendo Canelha sempre nos dizia, crentes disputam na área das ideias. Isso aqui não é uma proibição de defender a tua família, meu irmão. Se pular um bandido na tua casa e quiser invadir a porta do teu lar, quebra ele. Quebra ele. Isso não é uma interpretação simplista da Escritura. Mas nós não somos por natureza violentos. Crentes não são assim. Isso vem muito próximo de quando a Escritura nos diz que nós não devemos ser participantes das contendas. O presbítero e os crentes são inimigos de contendas. A gente não gosta, meu irmão, daquela fofoquinha que causa discórdia. Os crentes, meu irmão, não gostam de ver o circo pegar fogo. Os crentes não querem esfregar a mão enquanto ouvem a discussão dos vizinhos gritando, sem vergonha. Sabe quando, no contexto do lar, você está ouvindo o teu vizinho brigar e a primeira reação, vamos ouvir. Crentes não querem essas coisas. Crentes, quando percebem assuntos que podem ser incendiados, eles já estão se precavendo, já tirando o time de campo para não brigar. O objetivo, meu irmão, é não brigar. Mas nós não somos pacifistas. A verdade, se possível. A paz, se possível. A verdade a qualquer preço. A verdade a qualquer preço. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós somos inimigos de contenda e sempre queremos paz. Mas pela verdade, pelo Evangelho, pela defesa dos necessitados e dos injustiçados, os crentes deveriam se pôr e se indispor quando necessário. Um presbítero que nunca se indispõe com ninguém é um problema para a igreja. Porque ele vai precisar chamar a atenção de um irmão que está em falta. E por ser um pacifista
e nunca querer ser mal visto e indisposto, ele vai abrir mão da verdade para negociar com aquele pecado e tentar encontrar uma via mais branda. Crentes são inimigos de contendas, meu irmão. Crentes não são aqueles que arrumam briga com facilidade, e presbíteros não devem ser briguentos. Presbíteros não devem ser avarentos, não avarento. Se eu falei para você que a hospitalidade era para você comer churrasco na casa do Jorge Clemente, não avarento, pede dinheiro emprestado para o Arsênio agora, meu irmão. Não pode ser avarento. Ô presbítero, eu estava precisando aí de um troco. Meu irmão, o avarento ama o dinheiro. Esse é o problema. Essa é a grande crise da Escritura. Ele não deve amar o dinheiro. Todo aquele que ama o dinheiro cai em pecado e terrível pecado. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ser avarento não é negar gorjeta a quem te pede. Ser avarento não é negar comprar um iPhone novo para o teu filho. Nossa, pai, você é avarento. Ser avarento, meu irmão, é amar o dinheiro mais do que gastá-lo corretamente. O dinheiro precisa ser bem gasto. O dinheiro precisa ser posto para fora. Foi feito para ser usado. E ele precisa ser gasto para a glória de Deus. Não com coisas vãs e inúteis, mas ele não deve ser objeto de amor dos crentes. Para de amar o dinheiro, meu irmão. Se você tem muito dinheiro, você corre o risco de amá-lo. Talvez você puxe os bolsos para fora, igual desenho animado assim, ó. E você diga, pastor, eu não tenho como ser avarento, porque eu não tenho dinheiro. Mas é possível não ter e amá-lo, não ter e desejá-lo, e viver servindo a esse terrível ídolo, que vai tomar o teu coração, todo o teu tempo, vai quebrar a tua casa, e você vai viver na teologia do viva rico ou morra tentando, e vai viver uma vida desgraçada, porque você viveu procurando dinheiro. Crentes não são avarentos. E presbíteros que não são avarentos vão liderar uma igreja generosa. A igreja de Cristo precisa ser generosa, meu irmão. Quantos são os pedidos dos nossos missionários que às vezes chegam ao conselho da igreja e os irmãos nem mesmo ficam sabendo? Nós ajudamos missionários a comprar geladeira, a pagar mudança, a comprar passagens aéreas em momentos de necessidade. Nós temos pedidos recentes que estão para ser atendidos e que nem sempre são expostos à igreja. Se nós temos um presbítero avarento, se nós temos um conselho, uma liderança avarenta, nós nos tornamos uma igreja com 1,5 milhão em caixa. Não, porque precisamos ser seguros para a obra do Senhor. 1,5 milhão em caixa, enquanto os missionários padecem no campo. O dinheiro é do Senhor, meu irmão. A igreja vai zerar o caixa se for preciso, porque nós queremos fazer crescer a obra do Senhor, e nós teremos o 15º, como temos agora, o reverendo Elias, nosso 15º parceiro missionário, e o 16º e o 17º, com reajustes anuais, que eles ganhem cada vez mais, para que tenham liberdade de fazer a obra do Senhor, e pregar o Evangelho nos confins deste mundo. Presbíteros generosos liderarão uma igreja generosa. Por último, meu irmão, não seja neófito. Presbítero não pode ser novo na fé. Neófito é literalmente novo na fé. É isso que significa neófito. Para que não se ensoberbeça e não incorra na condenação do diabo. Para que, sendo neófito, ele não caia no mesmo pecado de Satanás, a soberba. Para que ele não deseje mais do que lhe convém. Presbíteros não devem se tornar donos da igreja, não devem com soberba ser líderes altivos e grosseiros do povo de Deus. Como falamos desde o princípio, bons líderes lideram servindo, lavando os pés uns dos outros. Bons líderes lideram em amor e não em soberba, e não em ganância, e não no desejo de ajuntar para si glória ou bens ou qualquer outra coisa nesse sentido. Assim vivem os presbíteros e assim devem viver os crentes. Meu irmão, essa igreja não é sua necessariamente.
Nenhum de nós deveria ter sentimento de posse da igreja de Cristo. Nenhum de nós, nenhum professor da nossa escola dominical deveria pôr garras sobre a sua sala dizendo: aqui quem manda sou eu. Nenhum de nós deveria disputar num conjunto de louvor. Nenhum de nós deveria degladiar numa reunião de sociedade auxiliadora feminina, procurando assumir este ou aquele cargo. Nenhum de nós deveria viver como um neófito, como alguém sem sabedoria que quer soberbamente trazer para si o ganho. Nós vivemos em humilhação e abnegação. Bons líderes vão andar no exemplo de Cristo, e esses que andarem soberbos pagarão pelos seus próprios pecados, responderão ao Senhor da seara sobre como cuidaram das posses do rei. O Senhor há de voltar como o dono daquela vinha para requerer dos cuidadores da vinha como cuidaram destas coisas. Algumas aplicações finais, meu irmão, alguns desfechos. Listas cansam, né? Eu tenho dificuldade em pregar em listas. Algumas coisas, afinal, são importantes. A primeira delas, meu irmão, submeta-se às autoridades. Submeta-se aos líderes da igreja, enquanto eles são submissos à palavra de Deus. Se eu, como teu pastor, se os presbíteros ou os diáconos da igreja, se nós cobramos, se nós te chamamos, se nós exigimos algo que a palavra de Deus exige, ouça, meu irmão. Se nos nossos aconselhamentos nós falamos sobre exigências da Escritura, ouça, meu querido. Porque entenda que a rebeldia contra aqueles que agem segundo a palavra não é a tua rebeldia contra mim. Você não está agindo contra o conselho da igreja ou contra o diácono Paulo que está de plantão hoje. Você está agindo contra o Senhor. Por isso o submeter-se à autoridade, porque nós não somos nada, meu irmão. Nós somos o mensageiro, nós somos o intermediário, instrumento do Senhor para conduzir a tua vida em santificação, para fazer governo sobre a igreja de Cristo. Mas você precisa submeter-se a Cristo. Você precisa ouvir o Senhor Jesus. Porque se você decidir no teu coração andar em rebeldia, em desobediência, tudo bem, meu irmão, nós não podemos fazer nada sobre a tua vida. Mas você vai prestar contas ao Senhor. A igreja é dele. A exortação, meu irmão, uma segunda aplicação, é própria aos presbíteros. A nós que somos e àqueles que serão. Está falando para o Denis e para o Jorge, que são candidatos. Não, meu irmão. Quem aspira, quem deseja ser, excelente obra deseja. Nós precisamos almejar coisas excelentes. E quem sabe Deus encha o coração de outros irmãos esta noite para almejar esta obra excelente. A todos nós, meu irmão, sejamos com sinceridade. 1 Pedro capítulo 5 diz: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por sorte da ganância, mas espontaneamente. E quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Esta é a razão pela qual quem deveria pastorear. Essa é a razão pela qual os bispos, os anciãos da igreja, deveriam conduzi-la. Não por qualquer ganância, não por qualquer desejo sórdido do meu próprio coração, mas por espontaneidade, com voluntariedade, zelando e cuidando do rebanho do Senhor, para que no último dia recebamos do próprio Senhor o reconhecimento e a coroa de glória que nos está preparada. Irmãos, nós que assumimos o presbiterato, atendamos ao conselho de Paulo em Atos capítulo 20, despedindo-se dos presbíteros que ele mandou chamar de Éfeso, partindo de viagem e nunca mais vendo aqueles irmãos, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus. Nós, os que assumimos o episcopado, precisamos atender por nós.
Você precisa pastorear o teu coração. Se você quer servir a igreja de Cristo nisso, você precisa disciplinar a si mesmo. Você precisa esmagar o teu ego e continuamente se pôr humilhado perante Cristo, porque é Ele que faz alguma coisa na obra. Nós precisamos atender por nós e zelar da nossa irrepreensão, da nossa responsabilidade em atender cada uma dessas instruções do apóstolo Paulo. Nós precisamos, em nós mesmos, zelar pela fé, para que atendendo por nós, possamos atender por todo o rebanho sobre o qual o Senhor nos constituiu bispos. Aqueles que pastoreiam e aqueles que pastorearão a igreja, olhe os teus irmãos como pessoas que precisam ser cuidadas por você. Olhe para os teus irmãos de fato como pessoas que têm necessidades, sofrimentos, carências, e nós precisamos ampará-los. E o Senhor nos deu esta incumbência, e nós precisamos olhar com zelo para essa tarefa, humilhados nas mãos do bom pastor. Nos esforcemos, irmãos, naquilo que é nossa responsabilidade, não como se tudo dependesse de nós, mas com diligência naquilo que realmente depende de nós. Nós que somos e aqueles que serão presbíteros, se alegre, meu irmão, se alegre no Senhor. Spurgeon diz que se fosse convidado para ser embaixador da rainha, ele não iria, porque ele é embaixador e representante de um reino muito mais alto. Ah, meu irmão, eu falo por mim mesmo, que grande alegria representar o nosso CNPJ e não o da empresa dos meus pais, assinar por essa igreja e ser reconhecido como líder desta igreja, amável e fiel como são os irmãos. E esta é a alegria que precisa permear o nosso coração. O ministério é árduo, irmãos, é tantas vezes com pouco reconhecimento. Saibam disso todos aqueles que almejam o episcopado. Este não é um caminho plano, este é um caminho duro, este é um caminho muitas vezes de ser mordido pelas ovelhas porque estão machucadas. Este é um caminho muitas vezes de ser perseguido pelos bodes, né? A Escritura fala que nem todo o povo de Deus é povo de Deus. Há joio em meio ao trigo, há bodes em meio às ovelhas. E não falo do rebanho da primeira igreja simplesmente. Quando a igreja for atacada, os primeiros a serem atacados seremos nós. Nós somos a frente da batalha, nós somos a ponta da lança. E como nós nos portarmos, a igreja vai se portar, porque a Escritura inspira eles a se exemplificarem em nós. Nós precisamos, irmãos, nos dispor nessa alegria, estarmos cientes do que vem pela frente. Por último, meu irmão, depois de todas essas coisas que você ouviu, faça, faça, não faça, não faça, seja, mude, aconteça, a gente volta para casa um tanto desmotivado, né? A minha sensação ao ler textos assim, meu irmão, é de: Senhor, eu acho que eu merecia morrer essa noite. Senhor, na lista aqui, avaliando meu coração com sinceridade, eu sou bem podre, Senhor. Por que o Senhor me mantém aqui? Você deveria se perguntar, meu irmão: Senhor, é tão difícil viver assim. Como eu poderia ter alguma expectativa de parar de ser briguento, de parar de ser avarento? Como é que eu poderia ter alguma expectativa de começar a ser hospitaleiro, parar de ser egoísta? Como a gente poderia viver essas coisas, hein, meu irmão? Ecoa no meu coração a fala do apóstolo Paulo, dizendo: quem é suficiente para estas coisas? A resposta é Cristo. Cristo é suficiente, meu irmão. Você triunfará. Ó, que coach, hein? Deus me livre. Você vai triunfar na vida cristã, meu irmão. Você vai dispor todos os teus esforços a cumprir a lei do Senhor, e você vai ser santo. Você vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai ser um bom esposo, você vai ser uma boa esposa,
você vai ser obediente, você vai ser um bom líder. Eu sei que você vai, porque é Cristo que faz. E se o teu coração estiver em Cristo, se Cristo for a razão e a motivação para fazer o que quer que faça, eu sei que você vai, porque é Cristo quem vai fazer. O nosso coração, meu irmão, precisa, ao fim desse sermão, expor e nos jogarmos soltos sobre a graça de Cristo. Parece que as exigências da lei vão nos enrijecendo e nos deixam desesperados, dizendo: Senhor, eu não consigo fazer isso. E você não consegue, meu irmão. E é a graça do Senhor Jesus que é suficiente. E a nossa tarefa é nos humilharmos sob a sua poderosa mão. A nossa tarefa é andarmos prostrados em Cristo, clamando: Senhor, sê propício a mim, pecador. Toma este monte de barro que eu sou, Senhor, e na mão do oleiro, quem sabe eu seja um vaso. Eita, meu irmão, nós precisamos descansar na graça do Senhor. Nós precisamos nos esforçar, confiados de que todo o nosso esforço é pouco, mas a graça de Cristo sempre é suficiente. A igreja de Cristo vai triunfar, meu irmão. Os presbíteros que forem eleitos vão redundar na glória de Deus. Os missionários vão pregar a palavra por onde quer que estejam, porque a promessa do Senhor em Filipenses capítulo 2, verso 13 é: meu é o querer e o realizar, segundo a minha boa vontade. O Senhor fará a sua obra. O Senhor vai fazer. Se você se dispor, o Senhor usará você, meu irmão, porque Ele quer usar gente como a gente. Se você for rebelde, meu irmão, Deus vai fazer o que quer fazer, apesar de nós, e você vai simplesmente ficar fora de uma grande obra. Homens citados por Neemias como não serão lembrados em Israel pela reconstrução dos muros, mas todos aqueles que lançaram as mãos dos muros, o capítulo 7 tem uma longa lista descrevendo todos aqueles que foram fiéis. Este é um convite, meu irmão, a responder em fidelidade ao Senhor, esforçando-se em tudo o que você puder e confiando exclusivamente na graça, porque sozinhos nunca poderemos, mas humilhados aos pés de Cristo, confiando no dono e no cabeça da igreja, a igreja de Cristo vai triunfar, a tua vida cristã vai adiante, porque dele é o querer e o realizar. Quero orar com você, meu irmão. Quero convocá-lo a orar pela nossa eleição, pela vida da nossa igreja. Aqueles que forem eleitos no dia 28 liderarão a igreja por 5 anos. E quais são os bons ou maus efeitos que haverão durante esses 5 anos para todos os anos que vêm adiante? Que nós sejamos responsáveis, prudentes, dispostos a servir o Senhor na liderança e sendo liderados. Que Deus nos dê graça para isso. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. Os nossos irmãos vão nos conduzir em um cântico